Pequena parte da vida e milagres de Santo Antônio. A comunidade de Santo Antônio, que pertence à paróquia de Santo Onofre, diocese de São Miguel Paulista, na capital de São Paulo, quer com este trabalho demonstrar seu carinho para com o nosso querido santo padroeiro Santo Antônio, conferindo-lhe as honrarias da qual é merecedor como santo doutor da Igreja de Jesus Cristo, pelos inúmeros milagres alcançados por aqueles que a ele acorrem e pelo exemplo de humildade e compromisso incondicional para com as coisas de Deus. Um breve relato sobre a vida de Santo Antônio. Nascido em agosto de 1195 na cidade de Lisboa, recebeu o nome de Fernando de Bulhões, tendo sido batizado na catedral românica que se erguia na frente de sua casa, na fonte ainda hoje conservada. Chamaram-no Fernando, que significa ardoroso na paz, no qual o santo colocará plena fé todos os dias de sua vida. Filho de um nobre, Martinho de Bulhões, sua família era muito rica, mas o que mais nos importa afirmar é que nosso santo possuía o dom mais precioso que Deus pode conceder a um mortal, a fé em Deus. Foi com o leite materno que Fernando sugou os primeiros elementos da fé cristã, aprendeu a balbuciar os nomes de Jesus e Maria, entrelaçando-os com os de papai e mamãe. Ao lado da Catedral de Lisboa havia uma escola episcopal. Foi lá, à sombra dos altos muros da catedral, que ele começou sua vida estudantil, juntamente com um grande número de companheiros provenientes, como ele, das mais distintas famílias da cidade. Graças à sua inteligência, unida a uma memória que se torna proverbial e a uma vontade tenaz, o pequeno escolar percorre os primeiros passos que lhe trouxeram a mais pura cultura, o que o levou a se tornar um dos maiores santos da Igreja. Neste entretempo, Fernando torna-se um belo cavaleiro. A companhia dos coetanos, o trabalho cotidiano, havia-lhe robustecido o caráter e o físico. A vida se lhe abria a cada dia mais sedutora e nova. O inconformismo com a situação de devassidão e os vícios que contaminavam a sociedade da época levou Fernando a recriminar duramente a futilidade e os vícios que contaminavam a sociedade. O orgulho encabeçado, a cobiça de riqueza, a luxúria, não fariam nada mais do que revocar experiências que ele conhecia pessoalmente e, levado pelo seu inconformismo, escreveria: se não se resiste ao mal da luxúria, acaba acontecendo que também as coisas boas perecem. E mais, aonde há abundância de riquezas e delícias, ali se aninha a lepra da luxúria. Mas o coração, antes de se entregar à luxúria, se ergue em soberba, que é o início de todo o pecado. A luxúria é semelhante à boca do abismo, que jamais diz, basta, porque é cega à luz da graça. Fernando fora acolhido no claustro de abadia, próximo a Lisboa, para afastar-se dos jovens de seu relacionamento na busca de uma vida de estudos e oração. Devido à tolerância dos superiores daquela abadia, os amigos continuavam a visitar Fernando com o objetivo de persuadi-lo a retornar àquela confraria dissoluta e de objetivos contrários aos seus. Incomodado com tal situação, consegue permissão para se transferir para o Instituto Agostiniano na Abadia de Santa Cruz, na cidade de Coimbra, onde fora ordenado sacerdote. Havia lá uma rica biblioteca onde Fernando passou a se dedicar com afinco aos estudos e à leitura de literaturas da época. A inquietude de Fernando com as injustiças impostas pela burguesia aos pobres e menos favorecidos o levou a conhecer os ideais franciscanos. Assim, mais ou menos em 1219, em Assis, o próprio São Francisco preparou uma expedição missionária dirigida aos muçulmanos da África, reunindo grande número de frades. Fernando aproveita a oportunidade para manter contato pessoal com São Francisco e, apaixonado pelos seus ideais, decide abandonar a ordem de Santo Agostinho e assumir a ordem franciscana.
substituindo a branca veste dos agostinianos e vestindo uma rude túnica de cor cinza, cingindo a cintura com um cordão. Para que o sinal de rompimento fosse ainda mais evidente, ele mudou também o nome, passando a chamar-se Antônio. No momento da despedida da ordem agostiniana, coube a Frei Antônio tomar a iniciativa, já revestida da nova veste franciscana. Criou-se em torno dele um embaraçoso silêncio. Chegara o momento da despedida. Um cônego que julgava irrefletida aquela decisão e precipitada sua partida, saudou Antônio com uma amarga expressão, dizendo: "Podes ir, pois assim te tornarás um santo." Respondeu-lhe Santo Antônio: "No dia em que souberes que me tornei um santo, darás glória a Deus." Passou a primavera, passou o verão. Ao chegar o outono de 1220, ele deu o último adeus à pátria que jamais haveria de retornar e zarpou na direção da costa ardente do Marrocos. O navio, provavelmente um cargueiro, cujo capitão teria dado de graça as passagens para Antônio e seu companheiro Felipinho, velejava para o sul, sacudido pelos raivosos ventos do Atlântico. Enfim, tocaram o litoral africano. Uma vez em terra, os dois buscaram um abrigo provisório em casa de cristãos que lá viviam. Parecia a alvorada do grande dia. Antes que desse início ao projeto que o levara para aquela região, Antônio caiu doente. Tremenda febre o escaldava. Não obstante os cuidados afetuosos do companheiro e o carinho dos hospedeiros, Antônio não apresentava sinais de melhora. Porém, permanecia firme na fé e perseverante na oração. Lentamente vence a tormenta da dúvida. Descobre que havia sido generoso no seu propósito, mas também precipitado em seu desejo de luta e martírio. Na realidade, Antônio deixara a ordem dos agostinianos e vestira o hábito dos franciscanos para seguir um impulso nobre, sim, mas puramente humano que lhe vinha do coração. O tempo passava e sua saúde ia de mal a pior. O clima da África lhe era mortal, e a primavera, a estação em que aumenta ainda mais o calor, já despertava. O homem propõe, mas como sempre e, sobretudo, prevalece a vontade de Deus. Antônio consulta a Frei Felipinho, seu companheiro. A vontade de Deus é clara. Nós estamos fora da rota. Não nos resta outra coisa a não ser retornarmos a Coimbra, de onde viemos. O que viera a fazer Antônio no Marrocos? Partindo para a África, ele era Frei Antônio. De lá, retornando Santo Antônio. O veleiro navegava num mar calmo como óleo e no horizonte já se divisava a costa espanhola. Subitamente o céu começou a anuviar-se e o mar rugia ameaçador. Pouco depois explodiu uma tempestade furiosa. Era impossível lutar contra aquele turbinar de ondas e ventos. A esperança de sobrevivência da tripulação era quase impossível ser imaginada diante de tão grande tempestade. Sem controle, o barco seguia à deriva, com grande risco de ser engolidos pelas ondas revoltas. Marinheiros e passageiros viveram horas intermináveis em um navio embriagado pela tempestade. Depois de um longo e endoidecido balançar pelas ondas espumantes, o furacão se acalmou. Milagrosamente a tripulação se salva. Embora a embarcação apresentasse grandes avarias, conseguiram chegar em terra firme. Recolhidos pela boa gente do local, os náufragos foram por eles socorridos.
Mas não tardaram a perceber, surpresos e desapontados, que o barco fora levado para a longínqua Sicília, na Itália, e não de volta para as terras portuguesas. Antônio e Filipinho foram conduzidos para junto dos confrades de um pequeno convento próximo do povoado de Messina. Lá puderam repousar. E Antônio, por sua vez, recuperou pouco a pouco sua saúde. Santo Antônio não temeu ser forte, mas era uma força norteada pela paciência, pela mansidão e pela prudência. O pregador deve suportar com paciência e com alegria as provações que lhe são impostas. Quando proclama a palavra de Deus, deve chocar duramente os corações dos pecadores, mas quando o pregador se torna alvo dos insultos, deve ser dócil e afável. A sua força era embebida de suavidade, por isso sabia penetrar as almas, mesmo as mais endurecidas pelo pecado. Na cidade de Limoges, Santo Antônio pronunciou um grande sermão no cemitério de São Paulo. A tarde será dominada pelo pranto, a manhã pela alegria. Salmo 29, 6. Ela revela o sentido cristão da morte. Ao crepúsculo da vida obscurecida pela tristeza, segue-se a manhã gloriosa da eternidade. Também como hóspede dos beneditinos, deu-lhes uma conferência, que foi toda um vibrante elogio à vida monástica. Tomando como inspiração, de novo, um versículo do Salmo 54. Quem me dará as asas da pomba e eu voarei para o lugar da quietude? Um dia, Santo Antônio, estando no meio de sua pregação, surgiu entre o povo que o ouvia a notícia da morte súbita de um homem escravo da riqueza e que emprestava dinheiro mediante a cobrança de juros injustos. Antônio, vendo a agitação do povo que o ouvia, indagou sobre o que estaria acontecendo. Quando soube do que se tratava, inconformado, exclamou: Considerai o que nos diz a palavra do Senhor ao nos admoestar. Aonde está o teu tesouro, lá também está o teu coração, referindo-se ao versículo 21 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. E de ver no cofre dele e encontrareis seu coração no meio de seu dinheiro. Abriram então o cadáver do mal vivido, mas em vão, porque não se encontrava lá seu coração, que acabou sendo descoberto no seu cofre forte entre os amarrados de dinheiro. Sabe-se que através do confessionário e de contatos pessoais, o santo encontrou meios de recolocar no bom caminho a muitos desses usurários e bem sabia como interferir junto aos poderes públicos. E quantas páginas nos deixou sobre a esmola, o meio então mais comum e fácil para restituir aos necessitados o necessário para sobreviver. Quem possui bens, descontado o necessário para o alimento e suas vestes, o que sobrar deve dá-los aos irmãos necessitados pelos quais Cristo morreu. Se não o der, fecha o seu coração ao irmão pobre, digo que pecas mortalmente, que a caridade de Deus não estará em você. Se eu tivesse, o daria de boa vontade ao irmão pobre. Ai daqueles que têm suas despensas e celeiros cheios e guarda-roupas repletos, enquanto os pobres de Cristo, maltrapilhos e nus, gritam à sua porta, aos quais dás o resto. Virá sim a hora em que também os abastados de bens materiais gritarão parados à porta: Senhor, Senhor, abre-nos! E ouvirão o que não gostariam de ouvir. Em verdade vos digo, não vos conheço. Sexta-feira, 13 de junho de 1231. Pelo meio-dia, tocava a sineta do convento chamando os frades para a refeição.
Antônio desceu penosamente do pequeno quarto onde estava e se pôs a caminho juntamente com Frei Lucas e Frei Ruggiero. Mas apenas sentou-se à mesa. Implacavelmente suas forças começaram a abandoná-lo. Uma forte dor entorpecia todo o seu corpo, de modo a não senti-lo mais. Os frades o ajudaram a levantar-se da mesa e o acomodaram sobre um leito de ramos de videira, uma vez que não conseguia mais manter-se em pé. Compreendeu que era o fim. Para não incomodar a pequena comunidade, disse a Ruggiero: meu irmão, se estás de acordo, é melhor eu retornar a Pádua, ao convento de Santa Maria, para não causar nenhum incômodo a estes confrades. Ruggiero concordou imediatamente. Os frades, muito embora o amassem, não se opuseram ao seu desejo, depois de fazer o possível para manter o doente com eles. Chamaram então um camponês do lugar, que veio imediatamente com seu carro puxado por bois. Frei Antônio foi deitado nele. O carro de bois seguia a estrada afora, sempre acompanhado pelos freis Lucas e Ruggiero, que o seguia com o coração apertado em silêncio. Debaixo do sol ardente, aos solavancos, o carro avançava ao longo da velha estrada romana, cheia de curvas e poeira. A viagem é lenta, interminável como uma agonia. Estavam já perto de Pádua, quando encontraram Frei Vinoto, que estava a caminho para visitar Santo Antônio. Imediatamente notou que ele estava nas últimas. Recomendou que buscassem refúgio por ali, na casinha dos frades, chamada Arcela, ao lado do Mosteiro das Clarissas. De fato, ele não poderia atravessar a cidade sem ser notado. O camponês que conduzia o santo concordou com o desejo do prestimoso confrade e desviou o caminho para Arcela. Foi conduzido a um pequeno quarto e colocado sobre um colchão de palha. Angustiados, os religiosos do lugar viram que não havia mais esperanças e o deixaram repousar um pouco. Depois, o santo quis se confessar pela última vez. Em uma de suas homilias, escrevera certa feita: o homem justo está convencido de ser sempre um principiante. O aproximar-se da hora final restituiu-lhe um pouco de força, e dela se aproveitou para entoar seu hino predileto a Maria. Ó gloriosa Domina, excelsa super sidera, que quer dizer: ó Rainha gloriosa, elevada acima das estrelas. A ela, a última estrofe de amor que concluía toda uma vida de sacrifício e de pureza. Depois de cantar o hino, ele elevou os olhos aos céus, como era o seu costume, e com o olhar fixo mirava longamente diante de si. O frade que o amparava perguntou-lhe: o que estás vendo? Ele respondeu: vejo, meu Senhor. Ministraram-lhe a unção dos enfermos. Sorrindo, o santo observou: ó, não seria necessário, pois já tenho dentro de mim essa unção. Todavia, é coisa boa e muito me agrada. O sacerdote ungiu-lhe os olhos, rezando: por esta santa unção e sua piíssima misericórdia, que o Senhor te perdoe pelos males que cometestes pelos olhares. Assim também ungiu-lhe as orelhas, as narinas, a boca, as mãos, o peito e os pés. Humildemente, Santo Antônio acompanhava estes gestos e as preces, pois ele também dissera que as virtudes do maior santo, comparados com a infinita perfeição de Deus, não passam de um trapo imundo. De mãos postas, cantou juntamente com os confrades todos os 7 salmos penitenciais, fazendo seus os sentimentos de temor e de confiança que eles expressam, os impulsos de esperança e a confissão da nossa miséria, a angústia provocada pelos perigos que nos cercam e a paz que desce da bênção de Deus. No quarto permaneciam os frades, imóveis e chorando.
Eles puderam ver aquele corpo, antes desgastado pela doença, refazer-se todo branco e belo. Naquele momento solene, parecia-lhes ouvir de novo a palavra do santo. Agora o mundo te reveste de sua vaidade, da qual te despojará no momento de sua morte. O mundo não dá de presente, mas empresta. E quando a tua necessidade se torna mais grave, ele retoma o que é dele e te abandona nu e miserável. Oh, como é tolo o conselho dos mundanos, que nos impelem a amontoar coisa que não é nossa, que não poderemos levar conosco, a nos cumular de coisas tomadas emprestadas que não poderemos ter conosco ao passar pela porta estreita da morte. Passagem apertada que mesmo a alma sozinha e desnudada dificilmente poderá atravessar. Quando chegarmos àquela passagem, teremos de nos livrar de todo e qualquer peso terreno. O justo está sempre preparado para restituir a alma ao seu Criador na hora em que ele quiser. Quem viveu e trabalhou longamente com a paz de Deus no coração, certamente morrerá na paz de Deus. Como a criancinha que corre chorando para os braços da mãe e a mãe a acaricia e lhe enxuga as lágrimas, assim os santos têm pressa de passar do choro dessa terra para os braços da glória, onde Deus enxugará todas as lágrimas de todos os rostos. A Santo Antônio são atribuídos muitos outros milagres e prodígios que são de conhecimento popular, tais como o Santo Casamenteiro, o Santo dos Pães dos Pobres e tantos outros que o tornam um dos santos mais populares da Igreja de Jesus Cristo. Neste trabalho, buscamos apresentar Santo Antônio como alguém que, com suas obras em vida, justificaram sua canonização em apenas 9 meses após a sua morte. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrar a festa de Santo Antônio significa não somente agradecer a Deus pelo dom da fé, mas, sobretudo, pedir a graça da Igreja Comunhão, dizendo: vem, Senhor Jesus. Ó Deus nosso Pai, fonte de vida e sabedoria, volvei a vossa face para este vosso povo, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.